E muito boa tarde aos alunos do 7º ano do Colégio Liceu. Professor Edmilson, mais uma vez numa aula bacana, ok? Nós iremos falar hoje sobre um assunto muito importante, né, que é matéria do livro. Nós estamos, na verdade, no capítulo 5, a partir da página 213, ok? E antes de compartilhar o material, o livro com vocês, tá? Que nós iremos falar hoje sobre as monarquias absolutistas na Europa e também sobre as transformações que essa própria monarquia trouxe a todo o continente europeu, ok? Então, para começo de conversa, tá? Eu quero já compartilhar com vocês aqui o material. Vamos compartilhar aqui para nós já irmos falando alguma coisa sobre o assunto de hoje. Absolutismo monárquico. Quais as características? O que foi? Qual a influência do absolutismo monárquico na Europa e também, por que não dizer, para o resto do mundo? Ok? Nós entendemos que o absolutismo monárquico, ele foi um processo de centralização política nas mãos do rei. Resultado de uma evolução política das monarquias nacionais que surgiu lá na Idade Média, né? Fruto da aliança do rei com a burguesia. Interessante que na Idade Média 3 poderes se degladiavam, né? Interessante que tinham leis também diferentes, né, para governar um povo de um determinado lugar. Ou seja, era uma luta, entre aspas, para saber quem tinha mais poder. Se era o rei, se era o senhor feudal ou se era o papa, na figura do clero. Tudo isso no contexto do feudalismo. Claro que com o tempo o sistema feudal ele foi perdendo a força. Também o clero na figura do Papa, né, devido a muitos escândalos, né, a Igreja Católica ela tinha, na verdade, perdido o seu prestígio, tanto é que depois, mais tarde, houve a reforma religiosa com aquele monge chamado Martinho Lutero, e quando tudo isso acontece, desponta a figura do rei, claro que acompanhado por uma classe burguesa enriquecida. Então o rei, ele se junta com essa burguesia, se junta com os nobres para se fortalecer ainda mais. Quero compartilhar algo com vocês aqui. Olha só, mais uma vez, vamos lá. Compartilhando. Meu Deus. Aqui. Transformações sociais na Europa. Transformações sociais. Tá? Isso aqui é um pequeno resumo que eu fiz do livro, ok? Nós já iremos novamente voltar para o livro. Vamos falar um pouco sobre as transformações sociais ocorridas a partir do começo da Idade Moderna. Em primeiro lugar, houve uma forte circulação de conhecimento e também de mercadorias. Você sabe que quando um novo conhecimento chega a uma velha sabedoria, aquilo vai agregando valores. Nós estamos falando de uma ruptura, um tempo histórico em que o mundo europeu, ele passa por uma transição. Esse mundo ele tem uma mentalidade de uma idade média, tá? Uma idade medieval, onde a Igreja Católica Apostólica Romana ela comanda tudo, inclusive as questões da ciência, não deixando a ciência se desenvolver. Então, no começo dessa idade moderna, né, há uma ruptura com conceitos antigos e com o novo, né, através da figura do renascimento que nós já estudamos em aulas anteriores. Então, essa circulação de conhecimento, essa circulação de novas mercadorias vindas de fora, isso traz realmente um enriquecimento e uma transformação, inclusive, dentro da sociedade europeia. Ok? O segundo ponto, a terra que era destinada à produção local, ou seja, as terras comunais, passa a ter uma utilização comercial e mais tarde industrial. Analise uma coisa comigo. Dentro do sistema feudal, o senhor feudal,
ele disponibilizava terras para os seus servos. E dentro dessa disponibilidade de terras, existiam também as terras comunais, que os senhores feudais davam o direito aos seus servos de também produzirem nessas terras. Com o tempo, com a evolução da política, né, com a centralização do poder real, essas terras comunais passaram a não existir mais para que os servos, as pessoas que precisavam realmente plantar, elas não tinham mais esse espaço. Moral da história, essas terras foram anexadas ao governo. Tá? Então, as terras que eram destinadas para a produção local, chamadas de terras comunais, passa a ter uma utilização comercial. Uma vez agora que as terras, há um proprietário, né? No caso a figura do rei, ou de nobres, ou até mesmo da burguesia, ela passa a ser destinada a produzir para o comércio. Terceiro ponto, ao fortalecimento da burguesia. A burguesia, durante muito tempo, naquela pirâmide social, ficava ali em terceiro, em quarto lugar. O grupo mais importante dessa pirâmide social da Idade Média e também no começo da Idade Moderna eram os reis e os nobres, seguidos pelo clero, e depois vinham os burgueses. Então, essa pirâmide social começa a passar por transformações agora, onde há um fortalecimento da burguesia. Eles começam a investir em muitas coisas, principalmente nas chamadas grandes navegações. Foi onde houve a possibilidade, através de inovações técnicas marítimas, aperfeiçoamento da bússola, de astrolábio, eles começaram então a sair, né, da Europa, um espírito aventureiro, e ir para lugares que nunca antes nenhum europeu imaginou. Chegaram na Oceania, foram para a Ásia e vieram para um novo continente, o continente americano que nós estamos vivendo nele, ok? Então, esse fortalecimento da burguesia também ajuda na centralização do poder real. Vamos voltar aqui, eu quero interromper aqui a gravação, interromper esse compartilhamento, ok? E vamos novamente voltar ao livro, tá? Compartilhando o livro com vocês, tá? Falamos sobre o absolutismo monárquico, tá? E alguém me pergunta, professor, quais são as características principais do absolutismo monárquico? Vamos lá, então, falar das características principais do absolutismo monárquico. Tá aqui, compartilhando a tela. Fatores do absolutismo. Vamos lá para as características principais. Elementos culturais. Absolutismo monárquico. Primeira coisa importante dentro do absolutismo monárquico. Os reis criaram um exército nacional. Gente, ter exército. E não é só ter apenas um exército fraco, tem que ser um exército forte. Tanto para defender o lugar, quanto também para atacar, né, para que consiga outros espaços, né, e conseguindo outros espaços, terá também matérias-primas para o enriquecimento da nação. Então, uma das características do absolutismo monárquico é essa criação de um exército nacional, que apoiaria os mandos e desmandos dos reis, ok? Que defenderia a nação e que também era usado para guerras de expansão. A segunda característica do absolutismo monárquico é que o rei ele controlava também o poder legislativo, ou seja, o poder das leis, ou seja, as decisões do reino estavam controladas diretamente pelo rei. O absolutismo monárquico ele possuía o direito de criar essas leis e também de controlar a própria justiça. Existia a criação do tribunal real, tá? Então, essa característica foi muito importante durante todo o período do absolutismo monárquico. Claro que o absolutismo monárquico ele passa por transformações no decorrer do tempo. O absolutismo monárquico ele começa a sair de uma fase despótica, né, para ter uma fase esclarecida, ou seja, déspotas esclarecidos, quando ideias do iluminismo começam então a
espargir, a iluminar a mente dos reis, e os reis percebem que não podem ter tanto poder assim e começam então a distribuir, ok, poderes para outras pessoas. Então, com o tempo, né, dependendo da história da Europa, você percebe que até o absolutismo monárquico ele ganha transformações importantes. Vamos compartilhar mais um pouquinho com vocês aqui. Tá compartilhando a tela. Outra característica do absolutismo monárquico é o controle sobre as finanças, ou seja, intervenção na economia. O Estado, ou seja, a figura do rei, ele intervinha demais na economia. Era ele que mandava, por exemplo, os produtores agrícolas, né, o que eles deveriam plantar. Era ele que, na verdade, tinha ali a padronização da moeda, tá? Toda a questão financeira tinha que passar pelo olhar do rei, ok? Existia toda uma burocracia, também um corpo de funcionários que auxiliava na administração das obras públicas. Não significa que o rei estava perdendo o poder, muito pelo contrário, ele estava ganhando ainda mais o poder, porque afinal de contas ele mandava em tudo aquilo. Vamos lá. Para justificar, eu quero voltar ao livro aqui, eu quero interromper esse compartilhamento e quero voltar ao nosso livro de história. Você sabe que para justificar algumas ideias, algumas ações do absolutismo, ele teve que convencer boa parte do povo para fazer com que o povo entendesse, ou para persuadir o povo de que o absolutismo monárquico era algo de Deus. Era algo que, na verdade, toda a nação precisava. Então, alguns homens começam a surgir aqui, alguns pensadores da época, começam, então, através dos seus pensamentos, através dos seus escritos, eles poderem justificar o poder absoluto dos reis. Note esse Bossuet, Jacques Bossuet aqui. Acreditavam que o poder dos reis vinha de origem divina. Então, ele escreve vários escritos e ele publica esses escritos para convencer a população, inclusive a ele mesmo, na verdade ele já está convencido de que o rei não está ali à toa. O rei ele não foi simplesmente escolhido por uma mera escolha humana, simplesmente foi o próprio Deus que divinizou o rei. Então Jacques Bossuet, para tentar justificar o poder real, ele diz o seguinte, olha, essas ações não podem ser questionadas pelos demais seres humanos, as ações reais, aquilo que o rei fala, as ações do rei não podem ser questionadas, afinal de contas, o rei é um representante de Deus na terra. E ai daquele que ir contra um representante do próprio Deus na terra. Então, Jacques Bossuet lança esse tipo de ideologia para justificar o poder do rei. Mais tarde surge também o Thomas Hubble. Ele defendia que a natureza humana conduzia as sociedades para a desorganização e o caos. Em sua visão, apenas um rei absoluto com autoridade inquestionável poderia governar, ou seja, poderia colocar as coisas no lugar. O pensamento do cara era mais ou menos assim, tá? O ser humano ele já nasce com uma má índole. O ser humano, quando ele está num grupo social grande, esse mesmo grupo ele é incapaz de se administrar. Então, terá desorganizações, criminalidades, coisas erradas. Então, na concepção do Hubble, né, ele pensava o seguinte, olha, nós temos que ter uma figura real para organizar todas as coisas. Então, essa era a justificativa que ele também lançava para o povo, né, assimilar aquilo e para fazê-los pensar de que, olha, nós estamos num sistema de governo, um sistema absolutismo é o melhor que existe em toda a Terra. Ok, gente? Eu vou voltar a compartilhar novamente com vocês aqui o livro, tá? Falamos aí dos dois grandes pensadores da época. E por que não falar também do Maquiavel, né? Ele fica famoso por ele ter uma rígida posição sobre o monarca,
tá? Ele defende que o monarca ele deve ser forte, que a figura do rei ele deva ser até agressiva às vezes, tá? Ele afirma, está dizendo aqui, ele escreve um livro muito famoso, que inclusive está disponível até nas redes sociais, chamada O Príncipe, tá? E dentre dos temas debatidos, né, nesse livro, O Príncipe, ele afirma que os interesses do Estado precisam ser preservados a quaisquer custos, ou a qualquer custo. E o monarca deveria fazer o que fosse preciso, inclusive até matar, inclusive colocar pessoas na cadeia para manter essa ordem. Apenas o monarca teria esse poder, né, de fazer o que for preciso. E aí tem aquela velha frase: os fins irão justificar os meios, né? É por isso que existe aquele termo, né? Olha, você é muito maquiavélico, né? Uma pessoa maquiavélica é uma pessoa que pensa, mas ela não está muito preocupada em trazer no pensamento dela coisas boas, né? Um pensamento maquiavélico geralmente não é um pensamento bom, é um pensamento que vai trazer algum infortúnio, vai trazer até certos prejuízos, ok? Se essa pessoa não alcançar o que ela deseja, tá? Então, estou compartilhando com vocês aqui algumas ideias de alguns filósofos da época, justamente para justificar esse poder absolutista que nós estamos tendo uma aula sobre isso agora. O que mais nos traz o livro, tá? Eu quero interromper esse compartilhamento e voltar com vocês aqui para o slide. Nós estamos aqui também compartilhando o slide. Aqui fala, né? Eu já falei do Nicolau Maquiavel, Thomas Hubble. Vamos para frente, ok? Absolutismo na Península Ibérica. A Península Ibérica é aquela parte, né, aquela geografia da Europa, aonde hoje se situam Portugal e Espanha. Está falando aqui, né, como aconteceu, como surgiu o absolutismo, né, nessas áreas, né, da Península Ibérica. Né? Por exemplo, Portugal foi o primeiro país a organizar um Estado moderno. Antes de Portugal não houve nenhum outro país. Portugal foi o pioneiro tanto nessa organização de Estado moderno, quanto também um pouco mais tarde em relação às grandes navegações. As grandes navegações, Portugal foi pioneiro porque existiam praticamente ali 3 ou 4 características, 3 fatores. Por exemplo, Portugal, ele dispunha-se de uma posição geográfica muito favorável para que ele realmente expandisse, desenvolvesse as grandes navegações. Estava ali, alguém abrindo a janela da sua casa, dava de cara com o grande Oceano Atlântico. Portugal ele foi pioneiro também, um fator interessante, né, que justifica o pioneirismo de Portugal, foi justamente a centralização do poder do rei, né? Sendo o primeiro país a organizar o Estado. Ok? Aí desenvolveu também novas tecnologias náuticas, né? As caravelas, que foram inovações muito importantes, né? Daqueles barcos gigantescos que atravessavam os oceanos, movidos pela energia eólica, energia dos ventos, ok? Então, Portugal, ele passa por uma guerra da reconquista. Houve um período em que muito território, né, o território da Península Ibérica estava invadido, estava anexado, pessoas de origem muçulmana, os árabes estavam ali, e houve essa guerra, essa batalha dos cristãos também, pequenos núcleos de cristãos que uniram suas forças, conseguiram, através dessa grande guerra que teve, né, e conseguiram realmente tomar aquele lugar. E mais tarde Portugal ele centraliza o poder na figura do rei, né? Ele organiza o Estado, ok, gente? Vamos lá. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre absolutismo monárquico, há uma característica também chamada de mercantilismo, ok? O mercantilismo, na verdade, foi uma ação do próprio governo que tinha o objetivo de organizar principalmente o comércio e as finanças daquele período histórico chamado, né, do absolutismo monárquico, sobretudo lá
na Europa. Eu quero compartilhar algo importante com vocês aqui. Vamos voltar novamente ao livro. Vamos voltar novamente a compartilhar o livro com vocês. Tá? O livro. Vamos lá para o absolutismo monárquico. A parte que fala sobre o mercantilismo, ok? Transformações na sociedade, houve realmente muitas transformações, que se der tempo nós iremos falar alguma coisa sobre elas, mas para não perder o fio da meada, ok, estou na página 221, que vai falar sobre o mercantilismo. Quais as características do mercantilismo? Né? Quais as características? O que foi, na verdade, o mercantilismo? Né? Foi, na verdade, um conjunto de práticas econômicas adotado pelas nações europeias entre o século XV e o século XVIII, 3 séculos adotando esse sistema, esse conjunto dessas práticas econômicas, né? Que são consideradas pelos historiadores como estágio de transição daquele modo de produção feudal, o modo de produção feudal que era amonetário, ou seja, nem usavam moedas ainda, era uma fase de transição, para um modo de produção capitalista. Poderíamos dizer que era o modelo capitalista embrionário, em forma de embrião, onde tudo aconteceu quando você começa a observar o capitalismo, ok? Então, isso foi o mercantilismo. Uma das características do mercantilismo, como diz, na verdade, o livro, né, é que havia um princípio de acumular ouro, ou seja, também conhecido como metalismo, né? A acumulação de metais preciosos, como a principal forma de se obter riqueza. Eles pensavam o seguinte: se nós, dentro dessa nação, como um país, conseguirmos acumular muito ouro, né, muita jazida de ouro, nós teremos aqui uma riqueza para nós gastarmos, tá, em coisas que mais tarde, para o futuro, serão muito importantes para nós. Então, uma das características do mercantilismo era o metalismo. Tá? Outra coisa interessante que está falando aqui, ó, metalismo, fala de capitalismo comercial e algumas coisas que o livro não traz, que eu queria trazer para vocês, até para enriquecer o conhecimento de vocês a respeito, tá, desse mercantilismo. Tá? Então, o mercantilismo, para nós não nos esquecermos, um conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias, lá em meado do século XV, ok? Outra coisa que o metalismo ele trazia, né, uma das características, era uma balança comercial favorável, ou seja, os reis eles tinham uma ideia, dizendo o seguinte: nós devemos... ou seja, eles defendiam que a soma das transações comerciais de um Estado deveria ser positiva, sempre. Ou seja, sempre esse Estado, esse país, deveria vender mais e comprar menos. O volume de mercadorias vendidas deveria ser superior ao volume de mercadorias compradas. Isso se chama uma balança comercial favorável. Então, eles atentavam muito para isso, produziam bastante, ok? Para vender bastante e para aquilo que eles precisassem comprar, ou seja, comprando, o dinheiro sairia do Estado e vendendo, o dinheiro viria para o Estado. Então, essa característica do mercantilismo, de ter uma balança comercial favorável, era uma coisa muito, mas muito importante para esse sistema mercantilista. Outra coisa interessante, características do mercantilismo: incentivo de construções de embarcações, tá? Que foi, na verdade, a base para a expansão comercial da época. Então, as grandes navegações, há um incentivo dos reis, da burguesia, dos nobres, há um ajuntamento de forças para que haja um desenvolvimento nas questões náuticas, na elaboração de grandes embarcações, nas tecnologias náuticas e, por que não dizer, bélicas também. Então, há um incentivo para isso e também um incentivo para ter um exército forte. Então, todas essas questões, o metalismo,
balança comercial favorável, incentiva a construção de embarcações e criação de um exército forte, faz parte das características mercantilistas. Gente, eu quero já me despedir de vocês. Meu muito obrigado pela atenção, ok? E a próxima aula, nós iremos falar sobre as reformas religiosas, tá? Luteranismo, calvinismo, a contra-reforma católica. E isso vai ficar para uma próxima aula. Gente, muito obrigado pela atenção. Professor Edmilson se despede.